Primeiro o fiel A torcedor. questão do fiel torcedor e do voto no clube. O fiel torcedor. Eu sou favorável ao voto do fiel torcedor, desde que ele também seja sócio do clube. Horas, mas eu vou pagar o fiel torcedor e vou ser sócio do clube? Não necessariamente. Você pode ser fiel torcedor e na minha proposta seria se fazer um plano diferenciado para que ele seja sócio do 2 clube. por 1. Algo assim, entendeu? Não precisa ele pagar o que paga. Eu sou sócio do clube, tenho 2 filhos sócios do Corinthians que pagam a mensalidade. Entretanto, eles têm direito a usar a piscina, a nadar em suas aulas, ou jogar futebol, quadras, etc. Poderia existir o título de sócio-torcedor e sócio do clube, em que, por exemplo, ele não use essas dependências. Ele quer ter direito a votar e ser votado? Vamos lá, eu sou favorável. Agora, o sócio-torcedor ir votar sem participar do clube é complicado. É complicado, porque para que isso ocorra, necessariamente, uma mudança estatutária nesse sentido, tem que ser aprovado pelo pelo CORE, pelo Conselho Deliberativo e, por final, pela Assembleia de Associados. Mas você não acha que 3 mil pessoas decidirem o futuro de muito 30 pouco, milhões não é muito muito pouco? pouco. É pífio. O doutor Herói Vicente, que foi diretor jurídico do Corinthians, ele veio aqui no Alambrado, no Papo Fiel, e ele falou até de uma proposta com algumas regras, como o senhor falou, mas que não necessariamente tem a ver com ser sócio do clube, mas que você contribua de uma maneira diferente para o fiel torcedor. Um X tem que ser sem atrasar o fiel torcedor num período de, sei lá, definido, pré-definido de 5, 10 anos, não sei, para ter o poder do voto. O senhor acha que isso funcionaria também? Cascão, nós aqui estamos de acordo que há espaço para que o fiel torcedor tenha direito a voto. O que falta é um debate amplo, como isso pode ser feito. Não é só, eu sou sócio torcedor, eu tenho direito a voto. É necessário se chamar uma comissão para discutir isso, para debater isso e conversar também com alguns representantes da torcida, não torcida organizada apenas, também torcida organizada, mas o torcedor que eu fui para Corinthians e Fluminense em 1900... Entre aspas, o torcedor comum. O torcedor comum, exatamente. Nós não podemos nos restringir apenas ao torcedor organizado. Há de se discutir, de se debater, é um debate amplo. Mas não é isso simples, vamos dar direito ao sócio-torcedor. Eu sou a favor, desde que haja regra. E aí que está a questão, que eu acho que assim, a gente todos concordam, né? Quando a gente conversou com o Augusto Melo, que esteve aqui, a gente espera também que o André Negão esteja com a gente aqui para a gente trocar uma ideia, que ele é candidato à presidência do maior clube do mundo, e o Alambrado, eu gostaria de ter a honra de ter o André Negão para a gente fazer as perguntas para ele também. Até porque a chapa preza pela democracia, certo? Não é a chapa, o Corinthians pela democracia. Não, eu falo porque o Duílio sempre defende muito, se o André Negão, o André Luiz, ele vai ser o candidato da situação, ele está com a democracia. Então ele tem que ir em todo, sempre quando é chamado, ele tem que explicar. É que o André não está dando muita entrevista, então está complicado. Mas isso, a gente vai trazer o André aí, vamos no esforço. Eu comentei isso. Só que o que eu acho é o seguinte, todos nós, eu sou jornalista e corintiano, eu não participo da vida social do clube, da vida, enfim. O que eu pago do Corinthians é meu plano fiel torcedor que eu tenho desde 2007, por exemplo. Sou jornalista e ele sabe disso. Nunca entrei com carteirinha de imprensa em jogo de futebol. Tinha carteirinha, mas eu tô indo para torcer, eu pago o meu ingresso, então, enfim. Esse é o meu jeito de torcer pelo Corinthians e contribuir com o clube. Você, por exemplo, já poderia ter direito ao voto. Porque você tem há muitos anos. Mas já. Não é isso, o que eu tô falando é o seguinte, esse pensamento de que o fiel torcedor, de uma maneira organizada, se for bem planejado, votado dentro do clube e tal, tem o direito a voto, todo mundo acha que isso é legal. Mas ninguém toma a iniciativa de tomar isso, de começar esse processo. A gente sabe que é algo longo, que é algo que vai demorar, porque tem muita gente para escolher, muita gente para votar, para aceitar, mas ninguém dá o pontapé inicial. Ninguém começa. Acho que tá faltando coragem pro cara que assumir a presidência do Corinthians e falar assim, é o seguinte... A nossa chapa é a renovação e transparência, que muita gente brinca que de transparência não tem nada, muitas críticas aqui no chat também. Acho que pode chegar lá e falar assim, vamos resolver esse negócio, meu. Aqui é Corinthians, o povo tem que votar, então vamos colocar esse bate-papo nosso para iniciar, para que isso... Não tá faltando atitude, muito discurso, de repente, quando o cara chega lá e fala assim, agora que eu sou presidente do maior clube do mundo,
eu vou sentar na cadeira aqui. Discordo, Fabrício. Não cabe apenas ao presidente do clube. E o presidente do clube, ele não tem o objetivo e o poder para dar esse pontapé inicial. Quem deve dar esse pontapé inicial, talvez seja o próprio Conselho Deliberativo do Corinthians. Não cabe ao presidente do Corinthians, claro que o apoio do presidente é de fundamental importância. Entretanto, o presidente do Corinthians tem que cuidar do futebol, que é o patrimônio maior. O Corinthians, o dono do Corinthians é a torcida do Corinthians, é o torcedor. Esse é o verdadeiro torcedor. O torcedor do Corinthians é que é dono do Corinthians. É aquele, como você falou, que pega chuva, pega ônibus para ir até a América do Sul, até o Japão, uns venderam carro, etc. Esse é o dono do Corinthians. Mas essa proposta de iniciar, de dar o pontapé inicial, cabe ao Conselho Deliberativo, cabe ao presidente do Conselho Deliberativo, o presidente de diretoria, ele deve apoiar, sim. Mas eu discordo que a iniciativa deva partir do presidente. Você acha que a gente vê muito... Em todos os clubes tem isso, por exemplo, a gente é sócio do Clube Ipiranga. Então ali no Clube Ipiranga tem aquele grupinho do vôlei, tem o grupinho do judô, tem o grupinho da bote, que em todo clube tem isso. E a pergunta que eu faço é a seguinte, no grupo da... O senhor é de qual panelinha, pô? Todo clube tem uma panelinha. Eu sou da panelinha do Canindé. Vocês nem sabem o que é o Canindé. O Canindé é o grupo de futebol do Corinthians. Futebol Society ali? Society, campo, é o futebol associativo que existe legal. lá. Que é no Canindé, inclusive o Oswaldo Pascoal, ele fala muito do trabalhava Canindé. na loja, é meu parceiro. Ele é do eu faço assim, então no bate-papo que vocês têm ali entre um jogo e outro, no campeonato interno, vocês debatem, tipo, a importância, a torcida do Corinthians, tipo, o peso da torcida, vamos olhar mais pro torcedor. Fabrício, o dono do Corinthians é o fiel torcedor. É impossível não se debater. O Corinthians não tem dono. O dono do Corinthians é a torcida. É o verdadeiro dono. É quem tem que... Vai lá, que paga, que cobra. Contra a violência, jamais. Contra a violência. Não admito isso de lá, de pressionar jogador, de ameaçar jogador, e mesmo porque eu estive lá durante 3 anos e vi o quanto eles trabalham, o quanto eles se dedicam. Olha, eu vou até aqui tornar público algo que nós ficamos 3 meses atrasando o salário na última gestão, antes do Duílio. Impressionante o profissionalismo dos jogadores. Impressionante. Eu quero aqui ressaltar e defender uma pessoa, um atleta, da mais absoluta competência e profissionalismo. Carlos Gilberto. Quem é? Eu sei, é o zagueiro Gil. Gil. Como é que pode... O Corinthians deve 11 milhões de reais para ele até hoje. Mas então você veja como ele é profissional, como ele é um cara honrado. Não façam isso. Ele não merece, ele tem história, assim quanto tantos outros. Eu concordo. Então o Corinthians tem uma dívida ainda muito grande com o Gil. E veja que ele trabalha. Com o Gil, da dívida eu não Fagner. sei. Você pergunta pro Wesley, eu não sei. Sabe, o Cássio, o Gil, o Fagner, o Fábio Santos, critiquem como atleta, mas não o ameacem. O Gil é um cara muito sério. E o Gil nunca chegou lá para reclamar. Olha, vocês estão me devendo.